começando mais um podcast Prof de Fito. Hoje com o tema Desafios da Produtividade Agrícola frente às condições climáticas. Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Reis, fundadora da plataforma Prof de Fito. A produtividade agrícola enfrenta grandes desafios em função das condições climáticas adversas, seja temperaturas extremas, secas ou chuvas intensas. Esses fatores afetam o desenvolvimento da cultura e a adaptação a essas culturas às mudanças climáticas que são cruciais para garantir a produção. Nesse contexto, nós convidamos hoje para mais um podcast o engenheiro agrônomo Silas Maciel. Silas é engenheiro agrônomo pela UEM, mestre e doutor em ciências na área de fitotecnia pela Exalc e atualmente é professor do curso de agronomia da UEM. Silas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação, por contribuir com esse projeto, por apoiar esse novo projeto. Com certeza as suas contribuições vão ser muito bem-vindas aqui e vão fazer a diferença na vida do nosso ouvinte. Muito bem, Cris. É um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da experiência profissional com você. Já parabenizo você pelo canal aí. Eu sei que tem muita entrevista interessante, tem muito podcast interessante aí. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo aí, eles vão conseguir aproveitar muita informação importante devido à qualidade dos convidados que você tem trazido aqui. Eu estou muito feliz por esse convite, né? Te agradeço mais uma vez. Espero contribuir aí no que eu puder aí para o tema da nossa entrevista aí, que é um tema muito relevante, né? A gente tem passado alguns anos na parte da produção de grãos, especialmente muito desafiadoras por conta de condições adversas de clima, seja por falta d'água, por excesso de água, por muito calor, por baixa temperatura. Então tem muito tema para a gente falar e tem muita coisa interessante para a gente trazer hoje para quem está nos ouvindo. Muito obrigada, com certeza, viu? E conta pra gente aí um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Muito bem, Cris. Como você falou aí, né, você deu um bom resumo. Eu me formei em engenheiro agrônomo em 2012, né, aqui em Maringá, pela Universidade Estadual de Maringá. E aí, durante a graduação, eu já tinha um interesse muito grande pela área de produção vegetal, né, principalmente as culturas de soja e de milho. E aí eu fui para Piracicaba, né, Exalc, né, fui fazer o curso de mestrado e na sequência já engatei o curso de doutorado lá. Então, nos últimos 10 a 15 anos eu tenho trabalhado com as duas culturas aí na parte de produção vegetal. Então, sistemas integrados, o que são os sistemas integrados? Né? Consórcio entre milho e braquiárias, outros sistemas consorciados, integração entre lavoura e pecuária. Balanço de nutrientes no sistema relação solo-planta, então desde análise de solo, interpretação disso, resposta a manejo de adubação diferentes, a parte nutricional da planta. E aí, claro, né, quando você trabalha como fitotecnista, tem toda a questão de ecofisiologia também que a gente tem trabalhado, né? Então, a avaliação dos cultivos como soja, milho principalmente, e sorgo que a gente tem trabalhado, a data de semeadura, a condições por falta d'água, né, manejo da adubação nitrogenada nesse contexto que é bem interessante. Então, nos últimos anos eu tenho dedicado aí boa parte do meu tempo para pesquisa e para a parte de ensino, né? Hoje eu sou professor na Universidade Estadual de Maringá, no campus sede aqui. Em 2017 eu passei uma parte do meu doutorado também na Kansas State University, né, sob orientação do professor Ignacio Ciampiti lá, que é um fera lá nos Estados Unidos, muito, né, publica demais lá sobre essas áreas aí. E aí, né, a gente tem tentado fazer algumas coisas, né, novas aí, que já não são tão mais novas, como a parte de sensoriamento de culturas, né, a parte de trabalhar com imagens, né? Esses índices, como o NDVI, que é um dos índices, né? Como é que ele pode ser utilizado para práticas de manejo, como é que variedades diferentes respondem a isso. Então, a gente está iniciando um trabalho aí nos últimos 2 anos em parceria com alguns professores aí e a nossa expectativa é que tenha bons frutos aí para a sequência aí, que tenha novas ferramentas para os produtores utilizarem também. Sim, com certeza. E o produtor está sempre muito atento hoje em dia às novas tecnologias, né? E isso faz uma grande diferença lá no campo
para o dia a dia dele. Muita diferença, né, Cris? Como o nosso público que nos ouve aqui é muito dinâmico, né? Tem uma grande variedade de pessoas de norte a sul do país. Quando você foca mais na região sudeste, muitas vezes é um produtor menor, que talvez ele não tenha tanto investimento para tecnologia de bate-pronto, vamos falar assim. Agora, quando você vai para produtores maiores ou grandes grupos, né? Existe grandes empresas hoje que têm um time de TI específico para tomar decisões sobre, por exemplo, início e final de semeadura. Então, do time deles estão no campo, eles estão olhando a análise de satélite, né, imagem de satélite, estão olhando distribuição de chuva na região, e aí quem determina se começa ou se para, ou se continua essas frentes de semeadura, né, é esse pessoal de TI, claro, sempre com orientação do corpo técnico, que são engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, né, todo o pessoal que tem uma habilidade para fazer isso. E a gente percebe que a gente tem que, né, é uma demanda dos produtores muitas vezes, eu como professor da parte de grandes culturas como soja e milho, é uma demanda por informações sobre isso, né? Porque muda muito rápido essa questão de tecnologia, né? Por exemplo, na universidade hoje eu oferto uma disciplina de introdução ao uso de drones, né, para os alunos da graduação ainda, né? Mas a gente percebe, e eu falo constantemente para os alunos, olha, essa disciplina que vocês estão tendo hoje, esse ano, daqui 2 anos possivelmente ela vai ser muito diferente, porque entra cada vez mais coisas, equipamentos tecnológicos novos, formas de analisar diferentes, né? Então, o drone, por exemplo, ele deu um boom nos últimos 2 anos, e hoje a gente percebe que muitas empresas têm trocado o drone por imagem de satélite paga, porque a questão operacional, às vezes, é uma coisa que acaba apertando muito a empresa, pagar para ficar regularmente tirando fotos lá também é uma coisa. Enfim, tudo isso você tem que colocar num contexto agronômico para saber como é que você vai tomar essa decisão, né? Desde montar uma linha de plantio ali para o produtor saber como é que ele aproveita melhor a área, até saber qual é o nível de estresse que estão essas plantas por meio dessas imagens. Então, são coisas muito novas, né? E nós não temos respostas para todas as perguntas ainda. Então, a gente tem trabalhado para tentar começar a colocar algumas respostas em questões importantes sobre isso, né? Sobre o uso de imagem, essa tecnologia de aplicação com drone também, que é uma coisa que cresceu muito no Brasil inteiro hoje, né? Você tem aí hoje dezenas de empresas nos estados produtores de grãos aí que prestam serviços, né, de aplicação de drone e tal. Então, a gente ainda tem pouca informação disso, mas é uma área que não vai voltar mais atrás, né? A gente sabe que esse tipo de informação, esse tipo de tecnologia no campo vai estar cada vez sendo mais utilizada. E tem uma coisa que é interessante, viu, Cris? Porque a gente percebe que tem muitos filhos de produtores que fazem agronomia nas universidades federais, nas estaduais, nas privadas, e esse pessoal tem procurado muita tecnologia para tentar ajudar, né? Então, por exemplo, aquela nossa visão de 10 anos atrás de que o produtor, né, tem muito produtor que ele é muito resistente à inovação, eu creio que nos próximos 10 anos isso vai mudar bastante, porque essa nova geração vindo, eles estão muito mais antenados com nova tecnologia. E aí vão buscar mais ainda esse tipo de ferramenta para tentar contribuir ali no posicionamento de implantação, manutenção, tratos de manejo fitossanitário. Sim, é uma geração que cresceu já junto à tecnologia, né? E eles vão buscar as melhores opções para a tomada de decisão. Correto, exatamente. Mas, apesar de ser uma área muito avançada, ela ainda tem dificuldade na difusão desse conhecimento de forma geral ao produtor, né? Aquele produtor que está lá na ponta, lá no Exatamente. canto. O que você vê hoje, Cris, é um bom número de profissionais vendendo o serviço. E muitas vezes esse profissional, é aí que entra talvez o atributo do engenheiro agrônomo, né, de você ter uma boa formação. Porque você tem que fazer você tem que literalmente ser o camisa 10, o meio de campo. Por quê? Você vai receber essas informações, por exemplo, que são extremamente tecnificadas, por exemplo, de uma foto com uma análise de NDVI, que são camadas que você tem na fotografia ali. Você vai interpretar isso, você vai, por exemplo, chegar a uma conclusão. A planta está estressada por falta d'água, por exemplo. Muito bem. Qual é a prática de manejo que você tem que tomar a partir de agora? Porque quando você informa isso para o produtor, ele possivelmente em algum nível ele pode perceber isso também. Mas aí a pergunta que vem dele imediatamente é: o que eu devo fazer? Então, como é que é o padrão de resposta que eu devo adotar a partir de agora, sabendo que as minhas plantas desse talhão X estão estressadas por falta d'água, por exemplo?
Então, isso é uma resposta que muitas vezes falta para a gente como fazer isso. Conciliar essas novas tecnologias, que é muita informação, esse é até um problema nosso, porque, por exemplo, a gente vai fazer um levantamento de uma área, você tem gigas e gigas, e às vezes teras de informações em imagens para você processar ali, e não é tão simples processar uma quantidade dessa de informação. Você precisa de pessoas que sabem trabalhar com softwares específicos, né? Então, o pessoal que está ouvindo a gente, hoje em dia, se você está se especializando na parte agrícola, se você sabe trabalhar com softwares, entre eles como Python, como R, como QGIS, esses softwares, se você souber trabalhar com esses softwares, você vai longe. Porque isso daí é uma demanda, a indústria tem uma demanda por isso, a parte de extensão tem uma demanda por isso, a parte acadêmica tem uma extensão, tem uma demanda por isso. Então, e são poucos profissionais que conseguem trabalhar com essas ferramentas para gerar dados que são confiáveis e dados que são possíveis de ser interpretados para que a gente consiga fazer recomendações agronômicas. E aí você tem que conhecer da cultura, tem que conhecer do software, tem que conhecer do drone para fazer levantamento, tem que saber de quantos em quantos dias passa um satélite para você fazer esse levantamento. Então, assim, é muita coisa nova, como eu falei para você. Cada ano aparece uma ferramenta diferente, e boa parte desses softwares, Cris, para quem está ouvindo a gente, são softwares free. São livres. O QGIS é livre, o R é livre. Então, existe um grupo de pessoas no mundo inteiro que semanalmente eles vão abastecendo com novos pacotes de coisas que até semana passada você não conseguia fazer. Então, é claro, você não consegue estar o tempo inteiro atualizado, mas você, o tempo inteiro, né, a boa parte do seu tempo você tem que dedicar à atualização. Fazer cursos, checar podcasts de pessoas que são influenciadoras que conseguem trazer novas informações, checar canais no YouTube de professores de universidades, de profissionais, de empresas do mercado, de segmentos de tecnologia que trazem novas informações, porque daí você vai refinando isso, né? E aí você consegue dar uma vazão para essa demanda. Sim, as informações elas estão disponíveis aí e o produtor ele está cada vez mais atento a isso, mas o profissional do agro também precisa estar à frente disso porque, exatamente. né, Já vai foi transmitir o já foi o conhecimento. tempo que o produtor ele não conhecia isso. Hoje o produtor está muito antenado com mídias sociais. E aí, você fala de mídias sociais, não é só mais o WhatsApp. Se você conversar com boa parte dos produtores hoje, eles acessam, consomem muito o YouTube, eles consomem muito o Instagram, muito TikTok, para surpresa de vários. O TikTok está entre as mídias sociais dos produtores, aí a gente conversando com alguns, que eles mais utilizam como comunicação. Então, por exemplo, quem está nos ouvindo aí, quantos influenciadores do agro talvez não tem canal no TikTok hoje em dia, né? E é um canal que, poxa, tá avançando muito dentro disso daí, desse consumo do pessoal do agronegócio. Seja produtores, estudantes de agronomia, profissionais, enfim. Tá muito difundido isso. E aí você tem que filtrar, evidentemente, as informações. Tem muita informação dispersa, né, Cris? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, para ter clique, para ter um coraçãozinho lá, você tem muita informação que talvez não é a melhor fonte para você consumir. Então, o pessoal tem que procurar aí canais que tenham uma boa de credibilidade para consumir essas informações. Para que não venham informações distorcidas, né? É. E além desse conhecimento técnico que é cada vez mais difundido e mais facilmente aceito e recebido pelo produtor, pelo estudante de agronomia, pelo engenheiro, nós temos também relacionado a essa tecnologia de tomada de decisão, né? Quando você trabalha com sensores, com uma tecnologia mais avançada para obter informações em tempo real, a tomada de decisão ela é mais certeira e ela é mais eficiente. Com certeza. Uma das maiores vantagens de você usar todo esse pacote tecnológico é você não perder tempo. Então, por exemplo, você fazer um controle, por exemplo, de uma enfermidade, seja de um fungo que está se proliferando, de um inseto que está ali num nível de controle, quando você tem essa informação de maneira antecipada, você faz um controle, seja qual ele for, biológico, químico, não interessa, de maneira mais assertiva, você economiza o produto, você economiza o nível de dano, você reduz o potencial de perda que você tem, né, para aquele problema que você está tendo ali. Então, tempo é a coisa mais valiosa que você tem hoje pensando em agricultura. E quando você usa essas ferramentas, você consegue economizar tempo.
E aí, isso aí é fundamental. Né? Sim. Para quem está nos ouvindo aí hoje, sabe que, às vezes, uma diferença de 2 dias dentro de por exemplo, de um planejamento de implantação de uma lavoura, você talvez consiga colocar a sua lavoura dentro de um período ali que você vai ter um aumento de produtividade de 10, 15% por conta de uma precipitação que você conseguiu pegar por conta de uma data assertiva. Então, por exemplo, é fundamental. Tempo é fundamental. E quando você usa tecnologia, você ganha tempo. O que a gente tem que ter noção, Cris, é que às vezes você gasta uma energia e gasta tempo para entender a tecnologia. E aí nós temos que ter um pouco de paciência com isso, porque é muita informação. Só que a partir do momento que você sabe usar uma ferramenta dessa, aí você, a médio e longo prazo, ganha muito tempo, né? Exatamente nesse nível de manejo, de tomada de decisão que você está falando. E se destaca no mercado de trabalho, né? Um profissional desse. Ah, com certeza. Hoje em dia, se você falar que você tem um domínio médio sobre softwares aí, né? Não é mais só o pacote Office, né? Que a gente fala, isso é o básico do básico, mas se você tem um conhecimento médio em termos de R, de Python, né? Desses softwares que a gente estava comentando aqui, olha, dificilmente você vai ficar sem uma posição hoje no mercado. É muito difícil, porque o mercado tem uma demanda muito alta por isso. Né? E aí, Cris, né, nós temos que também aproveitar para deixar claro que quase todos esses softwares são em inglês. Então, quem está nos ouvindo aí, a língua da tecnologia é o inglês. Não tem como. Então, a gente tem que para quem está nos ouvindo, a gente tem que deixar isso muito claro, porque quase tudo que você consome hoje em termos de tecnologia, você vai ver que você vai consumir. Alguns têm, né, a versão em português, mas muitas vezes o que sai de novo, né, de expoente ali, está tudo em inglês. E aí você tem que ter um domínio básico para você conseguir fazer. É claro que a inteligência artificial hoje, você tira uma foto ali, você consegue traduzir em tempo real. Mas, às vezes, a interpretação do que está escrito ali, principalmente na parte técnica, no contexto técnico, ainda precisa ser melhorada nessa parte de tradução, de inteligência artificial. Então, saber disso é fundamental. Né? Conhecer essa língua aí é fundamental para você trabalhar com tecnologia hoje. E eu posso te dizer que não só na agronomia, né? Meu marido é engenheiro de produção e eu escuto aí falar sobre esses programas também direto e sobre a tomada de decisão, seja lá no campo, seja numa indústria na cidade, seja no mercadinho do bairro, ela para ser tomada de forma mais rápida, em tempo real, assertiva, é importante que eu tenha esses indicadores em mãos, né? Para poder me fornecer informação. Real, em tempo real. E nesse sentido, além desse desafio que você já vivencia, quais são os outros desafios que você encontra no mercado de trabalho relacionado a essa área? Muito, muito bem, Cris. Essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, hoje o que a gente percebe, o que todo mundo precisa no seu time são pessoas que conseguem trabalhar em grupo. Esse é o primeiro ponto. Então, quando você está buscando uma posição no mercado de trabalho, é importantíssimo você ter essas habilidades que a gente estava falando, né? Mas você ter, por exemplo, a questão de saber trabalhar em grupo, de você ser uma pessoa proativa, isso é outra coisa que os headhunters aí do mercado de trabalho, né, que são os recrutadores, eles buscam muito. Porque o que a gente percebe hoje é que essa pessoa que toma iniciativa, que sabe trabalhar em grupo, que sabe identificar uma diferença de um colega de trabalho, mas essa diferença não impede que a atividade saia, essa pessoa ela acaba se destacando de médio e longo prazo. Eu acho que proatividade e trabalho em grupo são duas, né, das famosas as habilidades, né, pequenas e grandes, né, que a gente fala tanto aí, né, da tradução do inglês. Eu acho que são duas das habilidades fundamentais. Então, não basta para você, independente da área do agronegócio que você está ali, veterinária, zootecnia, agronomia, engenharia agrícola, se você sabe falar inglês, você sabe trabalhar com essas ferramentas, mas você não consegue ter um bom relacionamento com o seu time, é muito difícil você conseguir uma posição. Ou, quando você consegue, é muito difícil você ascender, né, verticalmente, horizontalmente nas empresas. Então, a gente percebe muito isso. Para a parte pública também não é tão diferente assim. Porque mesmo que você pegar, por exemplo, um funcionário hoje em escala federal ou estadual, mesmo que ele seja concursado, né, que é a famosa estabilidade, para você conseguir ter sucesso dentro da carreira ali acadêmica, né, profissional técnica, você tem que se conectar com o mercado hoje.
Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante a gente passar para quem está ouvindo o podcast aí, Cris. Que, por exemplo, um professor, 20 anos atrás, a gente vivia basicamente, nós como professores, viviam basicamente projetos que eram financiados pelo governo, Gov, né? Nós tínhamos editais do CNPq, de Fundação Araucária, de FAPESP, de uma série, né, de CAPES, de uma série de órgãos de fomento. Hoje em dia, se você não consegue se conectar com a parte privada e com o que está acontecendo em volta, que é muito rápido, se você não estabelecer essas parcerias, é muito difícil de você acompanhar o que está acontecendo em termos de pesquisa falando. É muito difícil. Então, essas habilidades que você está falando de mercado, elas servem para qualquer segmento que quem está nos ouvindo pretende conseguir. Seja desde um fiscal do mapa a alguém que está querendo ser RTV de uma grande multinacional, são habilidades que são fundamentais. Então, você sabe ter um bom trabalho em grupo, você saber, né, saber se comunicar é outra coisa importante, né? Comunicação hoje em dia, você o tempo inteiro, além de fazer relatório, tem que estar fazendo apresentação, esse tipo de coisa. Então, eu acho que são alguns dos pontos fundamentais são esses aí. Eu acho que essas habilidades hoje que você tem de trabalho em grupo, né, de saber se comunicar, de ter resiliência ali, né, para conseguir fazer determinadas atividades são fundamentais. É importante que esse profissional desenvolva o seu lado interpessoal, né? Porque a gente vive numa sociedade, a gente precisa aí ter o conhecimento, mas saber transmitir esse conhecimento. Exatamente, tem que saber transmitir. Né? E o produtor, ele é o da ponta lá e é ele que vai precisar compreender todo esse nosso conhecimento. A gente precisa saber passar de forma eficiente. Né? Exatamente, porque olha, quantas pessoas acessam o produtor hoje em dia, independente do segmento que você está. Não sei, seja qualquer que seja o produto que você esteja tentando vender. E quando eu digo vender, às vezes não é só um fungicida, um herbicida. Você está falando de uma informação. Às vezes você está tentando vender uma consultoria que você está prestando para aquele produtor. A todo momento a gente tá nos vendendo, né? Exatamente. Hoje aqui nós estamos nos vendendo para ver se o pessoal escuta a gente ou não. Exatamente, né? É informação. Quanto de informação você tem hoje, quantos canais você tem hoje em YouTube, nessas plataformas de podcast que você tem aí, né? Só do agronegócio você vai ver que tem várias ali. Então, o que faz uma pessoa clicar lá para ouvir o podcast? Qual é, né, o fator determinante? E o que faz o produtor eles parar um pouquinho do tempo tão corrido dele para te ouvir, para ver o que você tem oferecido do ponto de vista de produto, de serviço que você vai fazer? Então, conhecer esse público-alvo é uma coisa fundamental e para isso você tem que se comunicar. A gente sabe que essas coisas não mudam do dia para a noite, né, Cris? É muito difícil você conseguir estabelecer uma grande, vasta carteira, né, sendo um agrônomo recém-formado ou um técnico recém-formado aí. A gente sabe que isso é gradativo, mas à medida que você consegue estabelecer isso, consegue mostrar o que você tem de importante aí, seja para o seu chefe, seja para um produtor, é um caminho geralmente sem volta. O produtor vai confiar em você, o seu chefe vai ter mais confiança em você, né? Ou às vezes você é empreendedor, né, Cris? Você está tentando empreender em alguma área nova aí você vai vendo que gradativamente você vai ver. Mas dificuldades tem em todas as áreas, né? Com certeza. É uma evolução profissional que você vai crescendo e se desenvolvendo. Exatamente. aí. E, infelizmente, na graduação, a gente não tem desses treinamentos ainda, né? Exatamente, Cris. Isso é uma das demandas que a gente escuta muito dos nossos alunos e é até difícil a gente conseguir atender isso também, porque você, por exemplo, não tem uma disciplina de empreendedorismo, de marketing, por exemplo, num curso de agronomia. Às vezes você tem nas universidades, nas instituições, um curso de marketing, mas que às vezes você não faz essa conexão. E quando o nosso egresso ele cai no mercado de trabalho ali, ele percebe que, além da parte técnica, de saber identificar uma doença, de saber fazer um cálculo de calagem... Que é tão exigida, né? Exatamente. A gente, o tempo inteiro na academia está tentando colocar isso para ele percebe que esse relacionamento interpessoal, saber se posicionar, saber mostrar para as pessoas que vão consumir aquele produto ou serviço dele, né, quais são as características, isso também é importante. Só que é muito difícil a gente, como academia, também conseguir atender tudo, né? A gente sabe disso, que quem fez um curso de graduação sabe que você passa ali, às vezes, de 40 a 70 disciplinas, dependendo do curso de graduação, com professores que são específicos de cada uma das áreas. Então, você tem um fitopatologista que vai falar de doença, você vai ter um fitotecnista, que é o meu caso, que vai falar especificamente de uma cultura como a soja. Olha, você precisa fazer isso para que você tenha uma boa produtividade. E aí, nesse tempo que a gente tem aí, que uma disciplina dura em média de 40 a 60 horas, dependendo da carga horária que você tem,
É muito difícil você conseguir passar nessa parte de marketing. Então, até para o pessoal que está na graduação, que está nos ouvindo aí, é importante, já durante a graduação, procurar experiências desse, né? É, formas de você aprimorar esse tipo de coisa, porque a comunicação vai ser fundamental, independente da área. Porque ali dentro da graduação mesmo, dependendo da disciplina, do semestre, já é difícil a gente conseguir fechar o conteúdo técnico ali dentro, Exatamente, né? Imagina a gente ainda ter essas outras mãos aí para que o aluno consiga se desenvolver pessoalmente. Exatamente. E são muitos. Nós, como professores, temos um desafio muito grande, porque são muitas pessoas dentro de uma sala de aula. Você tem, às vezes, dependendo se for uma aula teórica, pode ter 40 pessoas dentro de uma sala, não é isso? De um anfiteatro, para você explanar um assunto, você comentar ali. É muito difícil você dar atenção específica para 40 pessoas, ou você conhecer como que é a demanda de uma pessoa, do indivíduo X, do indivíduo Y. Então, tem que ter essa iniciativa. É como eu estava falando. Se você tem a iniciativa de você procurar, e aí, Cris, o que ajuda muito isso, né? O pessoal que está no agronegócio aí ligado. Fazer intercâmbio no exterior é uma coisa que ajuda muito, uma coisa que eu fomento muito nos alunos que estão ali na universidade, porque além da experiência da língua, quando principalmente se for uma língua num país de língua inglesa, você tem experiência pessoal, né? Como é que você vai se reportar para uma pessoa que vai ser seu chefe? E esses nossos alunos, boa parte deles se formam ali com 21, 22 anos, né? A gente sabe que eles não tiveram uma experiência profissional. Então, quando você vai fazer um intercâmbio no exterior, é muito válido isso. Entrar nessas agremiações estudantis, né? Empresas júnior, programas de estágio, né? Tem vários, né? Tem diferentes tipos dentro da universidade. Isso sempre acaba agregando essa parte de comunicação, essas habilidades que no mercado de trabalho vão ser tão exigidas. E aí, desde as universidades públicas para as privadas, você tem oportunidades disso. É claro que a gente sabe que é um contexto muito amplo, né? Muitas pessoas trabalham, fazem universidade, são muitas atividades, mas a gente tem que tentar pensar a médio e longo prazo, para tentar preencher essas lacunas dessas habilidades, comunicação, proatividade, que são coisas muito hoje, são muito estimadas no mercado de trabalho. E o simples fato dele se deslocar entre um laboratório e outro, que ele não consiga ir para uma outra instituição, né, para fora do país, mas que ele faça estágio num laboratório em outro, já muda a metodologia. Poxa, você falou, é importantíssima essa observação. Às vezes você está fazendo o seu curso de graduação na Universidade X, só o fato de você ir para uma outra instituição, conhecer pessoas diferentes, um sistema de funcionamento de um grupo que é diferente do grupo que você está habituado. Então você vê versões que podem ser melhores ou piores, dependendo do seu ponto de vista, mas você vai ganhando experiência. Como é que eu consigo, né? Como é que eu consigo aproveitar isso? Quais são as lições que eu tiro disso? Isso é muito importante. Muito. Eu tive a experiência prática disso, porque eu fiz a graduação na Unesp, depois eu fiz o mestrado na Unicentro e depois eu fiz o doutorado na UEM. Então, imagina o tanto de gente que nesse caminho eu não conhecia. Exatamente. O tanto de metodologia, de forma de realizar uma mesma metodologia que cada laboratório tem. Então, isso... E o quanto que isso é valioso hoje para você, né, Cris? Sim. Olha, como é que você consegue, às vezes, colocar preço por exemplo, nesse know-how que a gente tanto fala, né? Saber fazer disso daí. Então, hoje você tem diferentes visões e talvez para fazer a mesma função, você fala, olha, depende do seu ponto de vista. Qual que é o seu objetivo? Se o seu objetivo é A, faça desse jeito. Se o seu objetivo é B, faça desse jeito, né? Qual que é o recurso que eu tenho em mãos? Qual que é o equipamento? Na área da fitopatologia, que é a sua área, isso voga muito, né? Quais são os recursos que eu tenho? Quais são os equipamentos? Será que eu tenho, por exemplo, um microscópio que tem lá uma câmera que eu consigo projetar para uma televisão para todos os alunos estarem vendo em tempo real? Às vezes eu não tenho isso, né? Como é que eu vou fazer isso daí? Como é que eu vou montar uma aula? Exatamente. E isso você vai sabendo lidar com o problema, né? Sim. Você estava falando dessas habilidades, acho que talvez uma coisa que passou despercebida aqui é saber resolver problema. Olha, se você sabe resolver problemas, se você acha ruim ter problema na sua vida, claro, ninguém gosta de ter problema, mas se você resolve eles, você percebe que daqui a algum tempo você vai ser uma pessoa que a gente chama de desenrolada, né? E isso é muito preterido pelo mercado de trabalho. Porque qualquer segmento que você vai, você tem que resolver problema. O produtor, por exemplo, todo dia ele acorda com um problema diferente para resolver, não é isso? E ele vai atrás do ele vai atrás. Pra então, isso. o produtor, ele sabe estabelecer uma lavoura, ele sabe trabalhar com máquinas, ele sabe regular o implemento, ele sabe fazer
fazer uma pulverização, ele consegue, né, mexer numa reta escavadeira, ele consegue mexer... Ele é um cara multifunção, não é isso? E acompanhar o produtor a gente sabe que é difícil hoje em dia, né? Porque toda essa bagagem, experiência que ele tem, é muita coisa que ele sabe fazer e a gente tem que respeitar essa experiência dele também. De conhecer a região, de conhecer o regime de chuva da região, não é isso? Às vezes a gente está ali com dado científico nas mãos, mas ele tem esse feeling, que vamos falar assim, que é muito importante, né? E aí, saber resolver problema é só quando você está trabalhando com alguma coisa, você está se envolvendo em alguma escala nesse tipo de atividade aí. Sim, nós somos engenheiros para isso, né? O engenheiro está lá para resolver problemas. Para engenhar soluções, exatamente. Seja engenheiro agrônomo, seja engenheiro de produção, seja engenheiro civil e por aí vai, né? E o outro ponto para a gente finalizar essa parte que eu acho que é muito importante também, né? É o networking. Né? Já fugindo um pouco do nosso tema aqui, mas para a gente fechar essa primeira parte aqui, é o fato do aluno ele estar num laboratório, depois ir para um laboratório de uma outra instituição, dentro ou fora do país, isso faz com que ele conheça cada vez mais pessoas, né? E vá se comunicando e agregando número de contatos aí para que ele possa acionar ou ser acionado em algum momento. A mídia social hoje, que a gente foca muito e o pessoal bate muito essa tecla, é um dos caminhos com isso. Não adianta nada você ter uma mídia social que você é muito ativo nela e aí, de repente, quando a pessoa te conhece pessoalmente, há uma frustração pelo envolvimento, pelo corpo técnico, por saber se comunicar com as pessoas. Então, a gente sabe que a mídia social é muito importante, sim. Hoje, quando você pensa na parte de trabalho, né, pensando principalmente para o engenheiro agrônomo, para o zootecnista, para o veterinário, você vê, por exemplo, um LinkedIn, você está atualizado, você ter, por exemplo, se você está no mercado de trabalho, você tem uma rede de Instagram que mostra também um pouco da sua atividade profissional, tá ali, né? Nada impede de você mostrar um pouco do seu lado pessoal e algumas pessoas até acham isso interessante, né? Depende muito do perfil da pessoa, mas você tá alinhado e vê isso daí. Mas esse network que você fala é você chegar, por exemplo, num laboratório, né? Dar um bom dia, vai entrar na sala de um chefe seu, olha, bater na porta, olha, com licença, eu posso ter um minuto da sua atenção? Essa cordialidade que a gente fala, isso é muito importante, porque quando você consegue se relacionar com essas pessoas, você consegue, até numa mensagem de WhatsApp, não é isso? Bom dia, tudo bem com você? Dá uma saudação antes de você entrar diretamente no assunto. Por incrível que pareça, Cris, é minoria das pessoas que conseguem fazer isso ainda. Sim. E um ponto importantíssimo que eu acho é falar o nome da pessoa. Eu não consigo mandar uma mensagem sem citar a pessoa. Exatamente. Esses dias eu, já mudando totalmente aqui, mas contando uma breve história. Esses dias eu mudei de pet shop com as minhas cachorras e eu estava conversando com a atendente e ela não tinha me passado o nome dela ainda. Aí eu perguntei para ela, moça, qual que é o seu nome? Porque eu não consigo conversar com você sem estar chamando pelo nome. Parece que é impessoal demais, né? Impessoal demais. A gente, na nossa educação, a gente foi programado para tratar com pessoas, né? Por mais que seja geração que seja aí conectada na internet. Então, esse network é muito importante, essa cordialidade. A gente vem de uma geração, né, Cris, que isso se tratava muito no e-mail. Como é que você vai escrever o e-mail? Então, o e-mail tem que ter uma saudação, a mensagem e depois uma saudação final. E aí, no final do e-mail, você colocava lá, né? Engenheiro agrônomo, engenheira agrônoma, né? Médico veterinário, técnica agrícola. E aí, a empresa que você está trabalhando, né? Qual que é o segmento que você está. No WhatsApp, não existe tanta formalidade assim. A gente sabe que, geralmente, quando você está conversando com a pessoa, já tem até o histórico da conversa ali. Quantas mensagens a gente trocou já. Então, você não precisa colocar lá engenheiro agrônomo, CREA, número X, né? Mas é importante que você tenha essa saudação, essa cordialidade, porque isso mostra, né, também um pouco de respeito que você tem pela pessoa, pela posição da pessoa. E realmente, às vezes, você está lidando com uma pessoa que, às vezes, tá vários cargos a nível acima seu. Você tem que ter uma hierarquia, tem que respeitar essa hierarquia. Isso é bem importante. E para algumas pessoas, isso é muito mais importante. Eu percebo que algumas pessoas fazem muita questão disso. Isso aí, quando a pessoa trata formalmente, essa pessoa fala, puxa vida, olha que bacana. Essa pessoa deu um bom dia, fez uma saudação, mandou meu nome na mensagem, não é isso? Isso é muito raro às vezes. E aí são esses detalhes, às vezes, que são diferenciais para você, talvez, pular um pouquinho na frente de uma vaga
um concorrente no mercado hoje que está tão acirrado assim. Com certeza. E ultimamente, com essa corrida que a gente passa no dia a dia, né? Tudo tão corrido, as informações são em tempo real, muitas informações aí para a gente faz com que a gente acabe passando despercebido em algumas situações. Exatamente. E nesse sentido, eu já vou aqui para o nosso conteúdo mais técnico, né? Vamos lá. Em que, além dessas mudanças, dessa corrida que a gente tem no dia a dia pela tecnologia, a gente também tem visto e vivido muitas mudanças climáticas e condições adversas, seja uma hora de muita seca, seja uma hora de muita chuva, como a gente está aqui no Paraná ultimamente, com bastante períodos de chuva, né? Como que essas condições climáticas, essa variabilidade climática tem afetado o planejamento e a produtividade agrícola? Vamos lá, Cris. Independente do que você... Né, essa questão, por exemplo, de aquecimento do globo terrestre é extremamente polêmica. A gente não vai entrar nisso daí, porque nós sabemos que tem linhas de pensamento que são favoráveis, que são contrárias, que há evidências científicas de um lado, há evidências de outro, que você pode ou não concordar. Mas o fato é que quando você pega em números, nos últimos 20 anos, o regime de distribuição de chuvas, por exemplo, você percebe que há uma alteração do regime de distribuição de chuvas. E aí, aliado a isso, Cris, algumas mudanças muito importantes no sistema de produção de grãos no Brasil, falando especificamente para grãos, foram importantes. Por exemplo, quando você conversa com um produtor que está na casa hoje dos 70 anos, ele vai reportar para você que quando é que ele no norte do Paraná, no oeste do Paraná, ele iniciava a implantação da lavoura de soja? Ele iniciava perto do dia de finados, do feriado de finados. E quando que é o feriado de finados? É no começo de novembro. Hoje, quando é que você tem implantação de lavouras de soja em boa parte dessas áreas, no oeste e no norte do Paraná, por exemplo? É no meio de setembro, e no oeste do Paraná, que é uma das áreas mais precoces do Brasil, é no começo de setembro. Por que essas mudanças são importantes? Porque além de você ver uma mudança real na distribuição de chuva, você teve uma mudança real e importante no início de condução da lavoura. E aí o que acontece? Você está trazendo a lavoura para um período do ano em que o risco de faltar chuva, por exemplo, é maior. Então, o risco que você tem hoje, por exemplo, de você ter um evento, um estresse por falta d'água, é realmente maior do que você tinha 20, 30 anos atrás. Independente dessa mudança climática ou não que você está discutindo. Esquece e deixa isso de lado por um momento para a gente ter essa discussão. Então, o produtor... Por que o produtor está se arriscando mais, por exemplo, pensando no cultivo de soja, que é a principal cultura do verão? Porque hoje ele faz 2 lavouras por ano. Ele faz uma lavoura de milho e uma lavoura de soja. Ou uma lavoura de soja e uma lavoura de algodão no centro-oeste. Ou uma lavoura de sorgo em algumas regiões. Enfim, uma lavoura de trigo, dependendo do sul do Brasil, principalmente. Então, você tem essa situação, e essa situação é uma realidade hoje. Dificilmente daqui a 10, 15 anos, se a gente for atualizar aqui o podcast, daqui a 5 anos talvez, você vai ver que o produtor vai optar por uma safra só, por questão climática, porque ele tem toda uma tecnologia que está trabalhando nisso. Então, por exemplo, o zonamento agroclimático de risco, o ZARC, né, que a gente sabe que linhas de financiamento, linhas de custeio agrícola, são todas pautadas em cima do ZARC, funcionam em cima de um algoritmo que o pessoal da Embrapa principalmente trabalha, que você tem que ter no máximo 30% de insucesso. E é isso aí. Então, por exemplo, quando eles liberam uma data de semeadura nesses períodos de semeadura aí do ZARC, você tem que ter no mínimo 70% de sucesso da lavoura. E aí o que acontece? Dependendo dessas alterações, e como é que esses cálculos são feitos? Com base em históricos dos últimos 30 anos especificamente. Como você vai mudando esse regime de chuva, Cris, evidentemente que essas datas de semeadura são anuais, são liberadas todo o plano safra que a gente faz. Quando você vai tendo essas mudanças, você também tem talvez uma mudança de médio e longo prazo, pode acontecer uma mudança em data de semeadura. E aí, como é que o produtor consegue se cercar? Que eu acho que essa é a grande questão que ele fala. Como é que eu consigo me proteger de uma maneira mais efetiva dessas mudanças, sendo que eu estou mudando a data de semeadura, eu estou posicionando em datas diferentes, eu preciso fazer 2 lavouras para a minha propriedade ser economicamente viável. Primeira coisa que ele tem que ter em mente é que quando você está colocando, por exemplo, a sua lavoura num regime de mais estresse por calor, de mais estresse por falta d'água, você tem que pensar em qual é a parte do sistema, por exemplo, que armazena água. E aí, essa resposta, o produtor já deve estar com ela na mente, que é o solo.
Então, o manejo do solo ele é muito mais importante hoje em 2025 do que era em 1990, por exemplo. Por quê? Porque a gente precisa precisa muito mais hoje que esse solo tenha uma capacidade de armazenamento de água, por exemplo, maior do que tinha há 35 anos atrás. Então, quando você fala dessa prática de solo, hoje um termo que está muito na moda, que o pessoal comenta, é a verticalização do solo. Né? Olha aqui a palavra. Não, vamos verticalizar o solo. Então, o que significa isso? É você ter uma maior área de exploração de raízes, seja do algodão, seja da soja, seja do milho, seja do trigo. Quando você pega a maior parte dessas culturas aí, Cris, tem um termo que a gente usa muito na fitotecnia, que é a profundidade efetiva de raiz. O que é a profundidade efetiva de raiz? É a profundidade que a maior parte das raízes da planta está localizada. Quando você vai para essas 4 culturas que eu citei aí, a maior parte das raízes estão de 0 a 30, na maior parte das vezes. Isso não significa que uma lavoura de trigo, de algodão, não possa acessar, por exemplo, a água a meio metro de profundidade. Só que você tem que dar condições para isso. E aí, esse termo de verticalização do solo tem muita prática de manejo que você pode fazer. Agora, tem práticas que são mais pontuais e tem práticas que são mais sistêmicas. Qual das duas que ofertam mais vantagens? São as sistêmicas. E aí, por que é importante começar falando disso? Porque essas práticas que são sistêmicas, elas causam maior impacto, mas elas demandam mais tempo para surtir esse efeito. E quais são essas práticas que são sistêmicas? Uma delas que está na ponta da língua aí de boa parte das pessoas que estão nos ouvindo aí, seja produtor ou técnico, é o sistema de plantio direto, não é isso? Então, por exemplo, você ter um bom sistema de plantio direto estabelecido vai te garantir com que você tenha resíduos sobre a superfície do solo, que você minimize, por exemplo, eventos extremos como altas temperaturas por conta dessa palha, né? Outro evento extremo que é muito comum aí é uma sequência de dias secos, né? Se você tem palha acima do solo, você diminui a evaporação de água do solo. A gente sabe que boa parte das áreas que hoje são cultivadas com soja e milho ou soja e algodão são áreas que não recebem rotação de cultura, que é um dos princípios do plantio direto. E aí, qual que é um dos problemas disso? Você acaba tendo muito pouco resíduo em cima da superfície do solo. Então, não tem um manejo de um produto que você aplique que substitua, por exemplo, o efeito de uma boa quantidade de palha de resíduo vegetal que está acima do solo. Nós sabemos, como técnicos agrícolas, né, como engenheiros agrônomos, que não tem como você, todos os anos, em um talhão X, você manter ali 3, 4 toneladas de palha de aveia, de braquiária, de mix de cobertura. Isso tem que ser feito de forma gradativa. E é isso que a gente tenta conversar bastante com os produtores abertamente. Você tem lá seus 100 hectares ou seus 1.000 hectares, você não vai conseguir fazer uma rotação de cultura em 1.000 hectares durante o inverno, porque você tem um cultivo de milho, você tem um cultivo de algodão, você tem um cultivo de trigo, muitas vezes. Mas começar a organizar isso gradativamente em zonas de manejo, e aí é muito importante. Ver zonas de manejo, como que você define as zonas de manejo? Histórico de produtividade, histórico das análises de solo que tem que ser feito regularmente. Isso é uma ferramenta muito importante para você tomar a decisão de qual zona de manejo eu vou começar fazendo rotação. Geralmente a gente começa fazendo rotação de cultura pela zona de manejo que tem maior demanda, que a produtividade está menor comparada aos outros talhões. Talvez uma zona de manejo, Cris, que você tenha menor teor de argila, que essas mudanças que a gente está falando climáticas, por exemplo, falta d'água, excesso de temperatura, elas acabam impactando mais nesse talhão. E aí a gente começa corrigindo o talhão que está em pior estado para o talhão que está em menor estado. Então, por exemplo, essas práticas de longo prazo são as que surtem mais efeitos. E aí, o que a gente tem como práticas de curto prazo que a gente pode citar aqui? Por exemplo, data de semeadura alinhada, por exemplo, com previsões climáticas de curto prazo. Por que eu digo curto prazo? Porque ainda hoje o acerto de previsões climáticas de longo prazo são baixíssimas. Essa é a realidade. Quando você pega estatisticamente uma previsão daqui 90 dias, né, a quantidade de precipitação que você vai ter no mês de março, por exemplo, de 2025, no mês de março de 2026, essas previsões elas raramente acertam razoavelmente. Quando você pega previsões de 15 dias, de 20 dias, hoje a taxa de acerto é bem maior. Então, por exemplo, produtores que têm grandes extensões de áreas para fazer a semeadura, é muito comum eles pagarem previsões pagas que tenham uma taxa de acerto maior ainda e ele consegue posicionar em relação a isso, né? Outra coisa que eu acho importantíssimo, já que a gente está falando de lavouras anuais, né, Cris? Como soja, milho, trigo, algodão, é você ter um bom tratamento de sementes.
Isso é muito importante. Porque a gente não sabe como é que vai ser o desenrolar nas próximas semanas em termos de temperatura e distribuição de chuva. E aí, a cada 2, 3 anos, você que é na fitopatologia, né, Cris? A gente costuma ver esses problemas de doenças de fungo de solo, né, essas doenças oportunistas, em regiões que tradicionalmente você não tem. Por quê? Porque, por exemplo, quando você pega a região no norte do Paraná, né, que eu estou mais inserido aqui, a região norte, aqui em Maringá, Londrina, é muito difícil você ter um setembro e um outubro extremamente chuvoso e com baixa temperatura. Então, essas condições, que são condições mais aeradas e de condições ensolaradas, elas não favorecem a maior parte dos fungos de solo. E o produtor não se preocupa muito, ou o técnico não se preocupa muito com esses fungos de solo. Quando você vem para, como a gente está tendo aqui no ano de 2024, um ano que é mais nublado, um ano que é um pouquinho mais chuvoso em algumas partes desses meses aí, esses fungos que geralmente não causam problema começam a dar problema. E aí... É o que está acontecendo já e vai continuar Exatamente. acontecendo. Fitófora, né? Fitófora, Comendo. Exatamente. E aí, por que muitas vezes o impacto é maior? Porque talvez você não se preparou para isso. Então, hoje no mercado tem várias... A gente não precisa ficar fazendo propaganda aqui para nenhum produto específico. Você tem várias opções que são melhores ou são menos recomendadas para determinados tipos de situações que você tem, desde biológico a químico. Então, por exemplo, isso é uma prática que você tem que se atentar. Então, fazer um biológico, fazer um químico, mas estar preparado para essa diversidade que vai vir. Não é isso? Então, essa é uma prática de manejo pontual que funciona muito bem. Mas o tratamento de semente não substitui, por exemplo, a qualidade da semente que você está trabalhando. Com certeza. Então, eu acho que assim, você que é produtor que está ouvindo, você que é técnico que está nos ouvindo aí, quando você compra uma semente, o que vem na embalagem? Geralmente não, vem um lote e vem a taxa de germinação, mas não vem o vigor, Cris. E o vigor é muito importante. Por que o vigor é muito importante? Porque o vigor é a capacidade que aquela semente tem de se tornar uma planta normal em condições de campo. Você tem vários testes de vigor, não é o caso a gente falar disso, mas quando você faz um teste de vigor, você sabe qual que é a probabilidade da minha lavoura, em condições normais daquela semente, estabelecer uma lavoura boa. Essa é a pergunta. Então, fazer essas análises de vigor ou começar a conversar com as empresas de semente, muitas delas já entregam análise de vigor, algumas delas já fazem isso, né? É um fator importante, porque você sabe exatamente qual é a qualidade da sua semente. E aí não tem surpresa. E aí, geralmente na agricultura, quando você tem surpresa, geralmente é surpresa negativa, não é isso? Sim. Mas nesse caso, né, principalmente quando eu falo agora de patógenos de solo, já se sabe que patógenos de solo, principalmente fusários, são favorecidos por solos compactados, mal drenados. Exatamente. Né? E nesse caso, se eu não tenho uma preparação adequada desse solo, eu estou sujeito às condições adversas que podem ocorrer. E dessa forma, um efeito, um impacto maior na minha cultura. Por isso, esse levantamento é fundamental. Então, além de você, por exemplo, comprar semente de um sementeiro de qualidade, de procedência, você tomar cuidado, fazer um teste de vigor, você vê o solo e fazer esse levantamento. Então, ter esse levantamento do solo é fundamental. E aí você citou duas coisas. Um solo compactado, um solo... em que situação geralmente tem isso? Geralmente você tem mais uma situação dessa, geralmente numa área que está há muito tempo de monocultivo. Então, por exemplo, o que eu tento conversar abertamente e francamente com o produtor é assim, olha, eu entendo que tem áreas de produtores que há 30 anos na região de Maringá, eles só recebem soja e milho, e essas áreas têm altas produtividades. Mas como as coisas estão mudando gradativamente, e a gente está falando de mudança de clima, está ficando mais desafiador. E pode acontecer de, em alguns anos, essa sucessão soja-milho não ser suficiente para sustentar essa produtividade que você está almejando. E aí, em algum momento, você tem que pensar em tentar rotacionar isso, em tentar diversificar isso. Então, a gente sabe que não é, como eu falei, não vai ser no 100% da área que você vai fazer rotação de cultura inverno em área que consegue fazer cultivo de milho. Porque o cultivo de milho hoje, para muitos produtores, principalmente em áreas arrendadas, né, Cris? É uma coisa que eu sempre toco nessa tecla em palestra, em aulas de graduação de pós. Hoje, Cris, no estado do Paraná, por exemplo, que é o que eu tenho mais informação, cerca de 60% da área de soja é de área arrendada. Então, isso muda algumas coisas em termos de manejo? Muda muita coisa.
essa questão de rotação de cultura que a gente está falando, a gente sabe que muda muita coisa, que o produtor que faz arrendamento é muito mais complexo ele conseguir fazer rotação de cultura, porque às vezes é um arrendamento de 1 ano, de 2 anos. Como é que esse produtor vai fazer uma rotação esse ano se ele não tem a garantia de que no próximo ano a área vai continuar com ele? É um comércio, a gente tem que entender isso. Então, você não vai recomendar uma rotação para uma área dessa. Então, é uma conversa que a gente tem que ter francamente. Talvez até esse modelo de negócio tenha que começar a ser repensado. Será que esse contrato de 2 anos aí é o contrato que vai conseguir? Suficiente? É razoável para mim? É sustentável? Quando você vai para alguns outros estados, principalmente no Centro-Oeste e no Norte, você tem modelos de contrato de arrendamento mais longos, de 10, de 15 anos, não é isso? Isso dá uma segurança maior para o produtor. É claro que a gente sabe que esses modelos de 10 anos são de grandes áreas. Muitas vezes um produtor tem um contrato de 1 ano aqui de 10 alqueires, 5 alqueires. Quantos produtores que são ouvindo ou alunos que estão ouvindo a gente agora, ou vendo o vídeo aqui, que eles se identificam e sabem o nome de 3, 4 produtores que arrendam 10, 15 alqueires, não é isso? Então, cada caso é uma situação que a gente tem que avaliar com muito cuidado. Mas hoje a gente tem o caminho para a gente tentar minimizar essas condições climáticas adversas. E aí, o que a gente tem de perspectiva de pesquisa, Cris, é que essa instabilidade climática ela tende a agravar nos próximos anos. Então, você que está ouvindo a gente aí que é produtor, você tem que começar a pensar a médio e longo prazo. Tem que começar a se preparar, fazer esse levantamento, né? Tem o seu agrônomo de confiança aí, até na família, às vezes, né? O filho é agrônomo, o genro é agrônomo, a nora é agrônoma, né? Começar a pensar, a filha é agrônoma, né? Começar a pensar nessas ferramentas que a gente estava falando, porque você vai ter que ter mais informações para tomar a decisão que você tanto estava falando ali. Porque não tem jeito. A médio e longo prazo, possivelmente. E aí outras culturas começaram a ganhar destaque em algumas regiões do Brasil que não tinham, né, Cris? Eu falei do sorgo uns minutos atrás. Por exemplo, o sorgo no norte do Paraná, há 10 anos, ninguém falava de sorgo. 2, 3 anos atrás, a gente teve um boom de áreas de sorgo aqui na região de Maringá. O algodão também está voltando. O algodão está sendo ponderado em algumas situações. A gente sabe que voltar a produzir algodão é uma coisa mais complexa do ponto de vista de cadeia produtiva, porque não é só colher, você precisa de toda uma estrutura pós-colheita que muitas vezes a gente não tem. Muitas vezes não, a gente não tem isso no Paraná hoje. São pouquíssimos produtores que fazem isso. Acho que tinha estimativas do DERAL, que são o órgão estadual aqui do Paraná, que não chegou nem a 900 hectares de algodão no Paraná em 2023. Em 2024 não tem esses valores ainda. Mas são culturas que são um pouco mais resistentes à falta d'água e são culturas que têm, em algumas situações, uma questão interessante. Agora, claro que falta a parte de comércio. Vou falar do sorgo, por exemplo. Muitos produtores hoje, você fala de cultivo de sorgo, eles são muito, como que eu posso dizer, temerários a fazer o sorgo. Por quê? Questão de entrega desse produto, né? O Paraná é um estado que depende muito da rede de apoio das cooperativas. Boa parte das cooperativas só recebem esse grão em determinada unidade. Então, o produtor às vezes tem que se deslocar durante 100 quilômetros, às vezes. Isso aconteceu na safra 22, sabe, Cris? E aí isso acaba desanimando um pouco o produtor. Poxa, aí a gente sabe que o comércio do sorgo é pautado no preço do milho, varia de 80% a 90% do preço da saca de milho, a saca de sorgo. Então, a saca de milho teve um recuo significativo nos últimos 2 anos, então isso também é um fator que acaba desanimando um pouco. Agora, quando o milho estava lá R$ 80 há 3 anos atrás, poxa, você viu que muita gente teve um lucro bem razoável com o sorgo, que é uma cultura, do ponto de vista de resistência à falta d'água, muito mais rústica que o milho, por exemplo. Então, nessas áreas que a gente tem no Paraná, e o arenito é uma área pouco explorada, né, Cris? A gente tem que destacar isso no Paraná. Poxa, pensando em ponto de vista de arenito, de áreas que tem textura menos de 20% de argila, o sorgo é uma baita de uma cultura para você investir, só que precisa ter uma estrutura. A gente tem que se colocar no lugar do produtor e saber que não basta ter apenas desempenho agronômico, a gente precisa de uma cadeia de recebimento que dê sustentação para o produtor. E aí até a cor do grão faz diferença na hora de receber. Né? Pouca gente às vezes se atenta a isso. Então o sorgo tem um sorgo que é um pouco mais alaranjado, um sorgo que tem tonalidades um pouco mais de cinza. Até isso às vezes tem afetado o preço, né? Só que o recebimento às vezes é um pouco difícil dependendo da região. Quando você vai para o Centro-Oeste, é mais fácil você escoar sorgo hoje no Brasil, no Centro-Oeste e na região Norte. Então, isso são medidas e são
seleções, escolhas que o produtor pode fazer para tentar diminuir esse risco. Essa safra que acabou de milho agora, que a gente está na safra de soja, na verdade, durante a entrevista aqui, mas só como o podcast ele fica no ar, né? Então a gente sabe, mas a safra de milho de 2024 foi uma safra que muitos produtores na região aqui, sul de São Paulo e na região norte do Paraná, optaram por não fazer milho, por conta do risco. O custo de produção é muito elevado e eles, temerários com o preço da saca de milho, olha, eu não vou fazer milho esse ano. E aí, alguns deixaram em pousio, que é uma prática efetiva para patógenos de solo também, né? Que daí era um ponto que eu ia chegar. Né? Muitas das vezes, como você disse, em algumas situações eu não preciso fazer para a área toda. Eu tenho, no caso de patógenos de solo, normalmente os problemas são localizados. Exatamente. Então, por que eu não posso usar aquela região que está com nematóide ou com fungos de solo para testar, para implementar práticas que são menos usuais, mas que tem um efeito na redução da quantidade de inóculo. Né? Então, querendo ou não, esse pousio que pode ter sido obrigatório, né, em função do valor que o produtor aí comparou, ele tem um efeito positivo nesse crescimento de patógenos, né? Na redução de sinófilos. E aí você está falando de patógenos, se a gente conversasse, por exemplo, chamasse um colega nosso que trabalhasse com planta daninha, na hora que você fala de pousio, aí ele tem horas para dissertar sobre isso, né? Porque ele vai falar de como que é o custo hoje. Por exemplo, nós estamos em 2024, né? Talvez o pessoal escute daqui a um tempo, mas assim, 2024, quanto que é o custo por alqueire de dessecação numa área de pré-semeadura tradicional de milho e soja? Vai perto de R$1.200 por alqueire. R$400 a R$500, R$600 por hectare, dependendo da situação. É um custo significativo. Se você pensar que o custo de produção da soja hoje, em 2024, segundo as estimativas do governo do estado do Paraná, é perto de R$3.200, se você pegar R$500 de custo de produção, você está falando de 15% a 20% de custo de produção para fazer a dessecação pré-semeadura. Só para controle de planta daninha, sem falar essa parte de manejo de doença e praga. Exatamente. Né? Então, hoje, Cris, você tem uma situação no Paraná que é a seguinte. Quando você vai para as regiões mais ao sul do estado do Paraná e no Rio Grande do Sul, muitos produtores, às vezes, também pelo preço do trigo, preferem deixar em pousio. Você tem estimativas aí de milhões de hectares na região sul que ficam em pousio durante o inverno, porque nessas áreas que são mais frias, o inverno mais rigoroso, não tem milho segunda safra, evidentemente. Então, quais são essas áreas? Você pega lá em Pato Branco, no sul do Paraná, você pega Guarapuava, não é isso? São regiões que raramente você tem milho segunda safra por conta de um inverno mais rigoroso e de geada que você tem lá. E às vezes alguns produtores não fazem o trigo justamente pensando no custo-benefício. E aí essas áreas ficam em pousio. A gente sabe que é um problema crônico o pousio. E aí essa questão do pousio começou a subir o estado do Paraná até em algumas regiões do sul do Mato Grosso do Sul. Por quê? O risco é muito alto. E aí a gente vem, nós estamos no ano de 2024, 2022, 2023, 2021 foram anos que alguns desses anos foram muito desafiadores, inclusive para a questão da soja. Quando é que você tem produtores perdendo lavouras de soja por falta d'água fora esses anos? Isso é muito raro de ter acontecido. Então o produtor, ele com toda a razão, ele está muito precavido em relação a isso. Será que vale a pena investir nisso daí? E aí, se não for investir, por exemplo, no milho segunda safra, igual você falou, vamos fazer uma cultura de cobertura. Quanto que é o custo hoje, por exemplo, para você implantar aveia ou braquiária? Por hectare, isso está na casa de R$300 a R$400. R$300 a R$400. Esse é o custo que você tem para implantar uma lavoura dessa, né, de cobertura. Então, é um custo muito baixo e que você tem, sim, resultados mostrando isso, que são resultados muito consolidados na pesquisa, a gente pode falar isso, que é o efeito dessas culturas de cobertura de médio e longo prazo, eles aumentam, sim, a produtividade que você tem. E aí você tocou num ponto interessante que a gente está caminhando do meio para o final aqui. Quando a gente fala em tecnologia, o produtor muitas vezes pensa assim, o que é tecnologia? É um drone, é uma câmera diferente, é uma imagem de satélite, é um trator com sensoramento diferente, é uma semeadora que tem desligamento de seção para não sobrepor. Tudo isso é tecnologia. Mas olha só o que é tecnologia também, Cris. Você usar, por exemplo, produtos biológicos que vão estimular o crescimento das plantas. Que o custo disso é muito baixo. A indução de resistência, o próprio uso de fertilizante com liberação lenta. Exatamente. Eu estou ali ativando a planta, eu estou nutrindo essa planta, ela vai se tornar mais desenvolvida.
mais resistente ao ataque de patógenos. Mais saudável para conseguir combater, porque a planta também tem os seus mecanismos de combate Sim. aos micro-organismos, né, que são patógenos. Isso faz com que a quantidade de produto químico que eu vou entrar na área ou reentrar vai diminuir, porque eu estou ativando o mecanismo de defesa então, dela. hoje, vamos dar alguns exemplos. Você tem tricograma, você tem azospirilo, por exemplo, que você faz com inoculação na soja, inoculação no milho. Qual é o custo de uma dose de azospirilo para um produtor de soja ou de milho hoje? Da casa de 10 a 15 reais. Quanto que custa essa dose de tricograma? É muito próximo disso também. Então, por exemplo, essas medidas, isso é tecnologia. O próprio Brad Rhizobio, né, alguns dados de 2 anos atrás do IDR, né, a Emater, né, que virou IDR, mostram que 60% dos produtores de soja do Paraná apenas inoculam com Brad Rhizobio. E dos 60%, vamos pegar lá, dos 100% dos produtores, apenas 20% dos produtores fazem inoculação de forma adequada, segundo os critérios que você coloca como correto, que vai propiciar que esse bradisóbio chegue vivo na semente ali no solo. Então, quando você mostra esses números, isso é muito impactante. Porque você tem dados que mostram, por exemplo, que só de você não inocular com bradisóbio, na maior parte das vezes você vai perder perto de 8% de produtividade. Isso nem falando na possibilidade de reinoculação, né? Exatamente. Não vamos Porque se ele não faz a inoculação, exatamente. não vamos, vai só inoculação dá para você aquela fazer um situação. podcast aqui de 40 minutos a 1 hora tranquilamente. Então, quanto que custa o Bradisóbio? Nessa faixa também. R$15 a dose de Bradisóbio hoje em 2024. Então, é muito barato. 8%, se você pegar numa produtividade de 4 mil quilos hoje, você está falando aí perto aí de 300 quilos de soja, mais ou menos isso. Então, você está falando de aproximadamente aí 5 sacas de soja. A pergunta que eu brinco muito com os alunos de graduação e de pós com isso, eu converso com eles e falo assim, qual é o produto que vocês vão comercializar que você vai garantir para o produtor 5 sacas de soja a mais? Qual que é esse produto? Fala para mim, qual que é o produto que você aplica que vai aumentar 5 sacas de soja? Esse produto é o Brad Rhizobio. Olha, há um custo de R$15 por hectare se você fizer a inoculação na semente. Se fizer no suco, você vai triplicar a dose, vai para R$40. Tudo bem, é um pouco mais. Mas é um investimento que você está colocando de 40 para 300, né? Pensando no preço da saca de soja hoje em dia, aí, se você parar para pensar 5 sacas, dá R$500, né? O preço que você tem hoje aí. Um pouco mais, um pouco menos. Mas assim, isso é tecnologia, Cris. Sim. Né? Essa co-inoculação, esses produtos que vão ativar mecanismos de defesa na planta. E aí, o produtor, a gente sabe, não é só o produtor, não, eu vou corrigir. O ser humano é muito imediatista. Nós todos somos. Eu quero começar a fazer uma coisa, eu já quero ver esse resultado daqui a 10 minutos, né? Você posta uma foto na sua mídia social, daqui a 10 minutos você já quer ver quantos coraçãozinhos eu tenho ali. Nós somos imediatistas. E aí, por que a gente tem que ter essa conversa franca com o produtor? Quando você vai para essa abordagem de ativar mecanismos de defesa da planta, de você tentar potencializar a ação de uma enzima que pode te dar alguma coisa. De biológicos. Exatamente, né? de bioinsumos. Eu tenho que ter de maneira... acúmulo ali naquele solo. Eu não vou conseguir ter um resultado imediato Exatamente. de primeira safra. E aí é aí que eu quero chegar. Talvez na primeira safra você não tenha resultado. Talvez na primeira colheita de soja você não tenha. Talvez na primeira de milho você não tenha. Só que aí, gradativamente, você vai corrigindo esse solo, você vai equilibrando. Porque micro-organismos, principalmente, ele tem que estar em equilíbrio ali dentro. Porque se você tem uma população microbiota em equilíbrio, até os patógenos que são oportunistas, né, Cris? Nematóide, eles vão ser desfavorecidos. Só que isso é um trabalho de médio e longo prazo. E aí você precisa, para construir isso, você precisa ter carbono no solo, que aí vem a questão do plantio direto. Você precisa ter um solo corrigido quimicamente, então você precisa ter uma calagem em dia. A média, Cris, eu fiz um levantamento uns últimos 2 anos, na verdade, dos alunos da graduação do TCC que a gente tem ali na universidade. De 60% a 70% das áreas do TCC dos alunos que eles fazem propriedade da região de Maringá tem pH desajustado. Olha, você está falando de calagem, uma coisa que há quantos anos Então, por exemplo, você tem que ter um pH ajustado, uma soma de base. Você tem que ter, por exemplo, uma ferramenta que poucos produtores usam, que você pode aprofundar essa verticalização do solo que você está falando, o uso do gesso agrícola. Não é isso? Custa R$300, R$400 a tonelada de gesso agrícola, né? Menos que isso, às vezes, se for entregue na propriedade. Hoje você tem algumas cooperativas do Paraná que você compra o calcário gesso, ela entrega aplicado.
Cris. E aí ela entrega aplicado com um implemento que tem uma distribuição extremamente uniforme, que dá uma diferença muito grande em termos de produtividade comparado com as distribuidoras normais de calcário e de gesso que você tem, por exemplo. Então, olha como que você tem práticas, e aí o tema nosso central é mudanças climáticas, não é isso? Calcário, né, população microbiana, gesso que vai aumentar essa distribuição de raiz em subsuperfície. São práticas que demandam tempo para serem efetivas. Mas que são tecnologias que vão auxiliar a mitigar os efeitos adversos da condição climática. E aí, o produtor que está fazendo o dever de casa bem feito, que tem essas práticas bem estabelecidas, quando você chega, por exemplo, com um produto à base de auxina, de citocinina, essa pergunta eu escuto muito. Professor, será que isso funciona? Eu falo assim, bom, funciona, mas em qual situação? Qual é o contexto, né? A analogia mais clara que eu consigo fazer, Cris, é o seguinte: imagina que eu vou te dar um carro de Fórmula 1 na sua mão. Você precisa de 0 a 100 em quantos segundos com esse carro? Eu consigo ir em 3 segundos com o carro de Fórmula 1. Muito bem. Agora coloca esse carro de Fórmula 1 para rodar numa rua esburacada da cidade onde você mora aí. Será que esse carro não consegue andar meia quadra, que você vai perder um paralama desse carro, você vai perder uma roda desse carro? Por quê? Esse carro está a 5 centímetros do chão. Às vezes vai ter uma lombada ali que esse carro de Fórmula 1 não consegue nem andar, né, em cima dessa lombada. Então, como é que você vai pensar em ter uma lavoura altamente produtiva se você não está pavimentando o caminho que essa lavoura tem que fazer? Se não fizer o básico bem feito, né? Que faça o básico bem feito. E a gente vê ainda, eu lembro de alguns alunos de TCC também, que em muitas situações a própria análise de solo não era uma situação comum, normal de ser feita. Então, se eu não faço uma análise de solo, como que eu vou corrigir aquele solo adequadamente? Exatamente. Seja na falta ou seja no excesso, porque também o excesso vai prejudicar a planta. Correto. Então, eu acho que quando a gente pensa em se preparar para essas mudanças, a primeira coisa é você procurar, né, um engenheiro agrônomo, se você é engenheiro agrônomo, você fazer esse básico. Como é que tá? Dividir em zonas de manejo, zonas homogêneas, perdão. Você vê como é que tá ali e você tentar fazer esse básico. Porque assim, não adianta você colocar uma gasolina aditivada no seu carro, se o seu carro vai rodar numa pista que tem buraco. Essa gasolina aditivada vai fazer pouca ou nenhuma diferença no final do conto. Só vai aumentar o seu custo. Só vai aumentar o seu custo. Então, esse posicionamento ele é extremamente importante. Você quer que tenha uma maior ramificação da sua cultivar, você quer que tenha um maior número de vagens, isso tem que ser alcançado a partir do momento, é um ajuste fino que eu falo. Isso é um ajuste fino, a partir do momento que as coisas estão em dia. E aí você tem que ir se cercando dessas práticas de manejo para você tentar mitigar isso, né? Então, por exemplo, tem como você minimizar esses impactos ambientais? Tem como minimizar. É claro que a gente sabe que, principalmente para a maior área que a gente tem no Brasil hoje é de sequeiro, né? A área irrigada, apesar de ter aumentado muito, ela é muito pequena comparada à área de sequeiro. E a área de sequeiro, ela vive de intempéries climáticos aí de vez em quando, não é isso? E a gente precisa estar pronto para isso, e você tem condições agronômicas, técnicas para você se pautar e melhorar isso. Mitigar 100% do dano é muito difícil. Agora, em produtores que fazem práticas de manejo preventivas, essas sistêmicas que eu estava comentando aqui no início do podcast, você percebe que as diferenças de produtividades em anos que são mais desafiadores é muito alta. Sim. É muito alta. Ou seja, começar com o básico bem feito já vai dar um resultado satisfatório ali para que aquela planta se torne mais resistente a essas condições adversas. Exatamente. Lógico que em condições extremas, como a gente está agora com chuvas intensas, né? Algumas situações eu não consigo prever, não consigo corrigir lá no momento atual. Mas se eu já vim trabalhando com a minha planta, com a minha área, eu vou ter efeitos benéficos ali de proteção a essa cultura. Né? E várias são as técnicas que a gente já discutiu aqui, muitas que você trouxe aqui, que mitigam, que dão resultados para que eu tenha a produtividade aí esperada, né? Que não tenha aumentado, mas que eu também não tenha perdas, né? Exatamente. Isso é satisfatório. E aí, esse balanço de carbono, né, que a gente fala, é o pontapé inicial. Então, o produtor que está ouvindo a gente, o engenheiro agrônomo que está ouvindo o podcast aí, eu acho que fazer um planejamento de médio e longo prazo para que em algum momento você tenha uma cultura de cobertura, independente de qual seja o seu sistema, faz muita diferença. Até em áreas que você tem de pivô no centro-oeste, no norte, que você pega ali Cristalina, que é a capital da irrigação que nós comentamos, né? Você percebe que esses produtores eles têm um momento que eles instalam uma cultura de cobertura numa parte do pivô.
Porque é preciso você reestruturar o solo de novo, você colocar cobertura. Você muitas vezes tem uma sequência de cultivos de plantas que são hospedeiras do mesmo patógeno, por exemplo. E aí, quando a gente fala de patógeno no Centro-Oeste, o produtor já deve estar pensando, nematóide, nematóide. Esse é o problema número 1 para eles lá, talvez em termos de problemas de solo, de fungo, de patógenos de solo, né? Então, assim, você tem mesmo em áreas de pivô que você tem a disponibilidade de água, você tem que fazer rotação de cultura, porque é um conjunto de fatores que você constrói isso. Mas eu vejo, Cris, nos últimos anos, assim, por meio das palestras que a gente faz, das regiões que a gente tem visitado, que tem aumentado, né, o número de pessoas que têm entendido essa mensagem, que têm visto isso, também porque os anos estão mais difíceis, os últimos 3 anos foram mais difíceis para várias regiões do Brasil, né? A gente está falando muito do Paraná, mas se você pegar o Mato Grosso, por exemplo, na última safra, safra 23, 24, muitas áreas têm produtores que colheram praticamente zero por condições de clima na soja. Então, várias áreas, cada região tem as suas dores, cada região tem as suas limitações. E você tem que entender isso para que use essas ferramentas. A gente falou desde de uso de imagens de drone, de satélite até calagem aqui, mas para você usar isso de maneira inteligente, de maneira gradual, né, e adotando essas tecnologias, porque a natureza não dá saltos, né, como diria nosso amigo Darwin lá, né? Então você tem que gradualmente ir adotando essas tecnologias para que você tenha, né, no final, daqui a 5, 10 anos, um patamar melhor do que você tinha. Sim, e por mais que eu puxe para as outras áreas, seja aí fitopatologia, entomologia, se eu não tiver o preparo do solo adequado, se eu não tiver aquele solo bem preparado, estruturado, exatamente. Eu vou ter problemas posteriores no desenvolvimento da cultura. Quando vem essa questão de, por exemplo, palestra sobre ecofisiologia da soja, do milho, que é muito comum, né, na pessoal da fitotecnia procurar a gente da fitotecnia, o último slide das minhas palestras geralmente é uma pirâmide, na base da pirâmide está o quê? O solo. O solo. Carbono no solo. Eu acho que qualquer pessoa que você consultar que tiver uma noção do sistema de produção vai para a mesma direção. Vai falar, não, é o solo. Então você tem que cuidar dessa parte, tentar aumentar o carbono no solo. E como é que você faz isso? É por meio de rotação de cultura em algum momento. É aí que está a grande sacada. Então, quem está ouvindo a gente tem que entender que não é todos os anos que você vai conseguir, por exemplo, sacar uma segunda safra de milho, ou sacar uma segunda safra de algodão, ou uma segunda safra de trigo. A gente sabe disso. Mas tem que ter, em algum momento, você tem que colocar alguma cultura ali que vai quebrar um ciclo de patógeno, que você vai poder rotacionar sítio de ação de aplicação de herbicida, que você vai colocar uma cobertura maior. E aí tem uma série de vantagens a médio e longo prazo que você tem. Entender que o efeito, o resultado não vai ser naquele momento. Eu posso perder, entre aspas, naquele momento, né? Mas eu estou ganhando só pelo fato de reduzir a quantidade de inóculo na área. É um investimento. Então, por exemplo, no sistema de produção de soja e milho, você tem um meio termo. Qual que é o meio termo? Você pode fazer, por exemplo, um consórcio entre milho com braquiária. Eu escuto nessas andanças nossas aí, eu escuto muitas vezes o pessoal falando dos 20%, que não, se você fizer milho com braquiária, você vai perder 20% de produtividade do milho. E esses 20% vem da onde, Cris? Que o seguro agrícola, né, em algumas situações, ele tira 20% do valor do prêmio quando faz milho com braquiária, que é uma coisa que eu não entendo, que é uma prática de conservação e você está sendo penalizado por fazer uma prática de conservação. E aí, isso não é verdade. Claro que numa situação adversa de clima, se a braquiária ela predominar em cima do milho, ela vai reduzir a produtividade. A gente publicou um trabalho em 2024 agora, que a gente analisou mais de 50 papers, trabalhos publicados na literatura, Cris, e na média, a queda de produtividade de milho com braquiária é de 2,5% a 4%. 2,5% a 4%. E aí eu pergunto para os agrônomos, né, para os produtores, será que esses 2%, esses 3% que você perdeu no milho, quanto é que você vai ganhar disso só, por exemplo, às vezes em redução de planta daninha e dessecação pré-semeadura de soja? Começa por aí. Pensa, não vamos nem falar de produtividade de soja, que é a cultura que vai vir na sequência. Então, tudo isso são fatores que você tem que botar na ponta do lápis. E aí, nesse mesmo trabalho, a gente identificou algumas práticas de manejo que mitigam essa queda e o milho com braquiária produz igual ao milho solteiro. Quais são
são essas práticas? Dose ajustada de nitrogênio, usar subdose de herbicida para reduzir o crescimento inicial da braquiária. Então, são práticas de manejo que quem está escutando a gente aí conversar com um agrônomo que tem uma boa experiência, ele sabe como fazer isso. Isso já está consolidado na literatura, como você fazer isso. A gente tem uma baita de uma experiência em agricultura tropical para fazer esse consórcio de milho com braquiária e, às vezes, em algumas situações, até milho com pânico para sistema de integração lavoura-pecuária. Muitas vezes não precisa estar inovando, né? Você precisa estar buscando o que já tem na literatura. Exatamente. Então, olha que ferramenta interessante, né? Então, a gente tem sim que tomar alguns cuidados a mais, evidentemente, mas é uma ferramenta que você tem. Então, pensando nesse contexto todo, você tem ferramentas que dá para serem utilizadas, que, claro, você precisa utilizar elas de maneira inteligente, você precisa utilizar elas de forma gradual em algumas situações, mas tem muita coisa que dá para ser feita, né? A gente tem que tentar sair da mesmice, né? Essa é a grande mensagem no final. Tentar sair desse senso comum, investir em carbono no solo, investir em novas tecnologias que vão desde um monitoramento por imagem até o uso de bioinsumos que a gente está vendo aí, que está muito promissor. Muito promissor. A gente tem alguns trabalhos nessa safra aí 2024, 2025 na cultura da soja para a gente ver esses impactos, né? Que realmente, às vezes, a gente às vezes precisa um pouco de paciência também pro lado do pessoal da extensão, Cris, porque como que eu avalio o impacto desses meus insumos em soja e milho? Eu preciso de 3, 4 anos de avaliação. Eu preciso ver uma safra 24, 25, 25, 26, 26, 27, para que daí aqui, alguns anos eu chego num podcast, num canal de comunicação e falo, olha, a gente tem uns dados aqui que a gente vê que aumentou X% quando você fez numa situação assim, numa situação, né, desse modo. Com resultado consolidado. Exatamente. Né? Então, uma safra só é muito pouco para a gente conseguir. Claro que você tem algumas informações importantes, mas trabalhos pensando em produtividade, desconfie se tem o trabalho de um ano que alguém achou, né, inventou a roda lá. Trabalhos que envolvem produtividade envolvem 2, 3 anos, às vezes até mais, para você ter algumas respostas que são confiáveis do ponto de vista de pesquisa. E é por isso que a gente tem trabalhos de longo prazo, né? A gente precisa fazer isso daí, a gente vai fazendo parcerias com diferentes instituições privadas e instituições públicas na universidade para a gente conseguir chegar nesses resultados. Sim, com certeza. Silas, esse assunto rende muito mais. Se deixasse, a gente continuaria aqui conversando o resto da tarde, né? Mas nós temos aqui já que seguindo, encerrando o nosso podcast. Com certeza, o que você trouxe aqui, a sua experiência, os insights, são muito valiosos para quem está nos ouvindo. Agradeço muito as suas contribuições e fica aqui o nosso agradecimento mesmo pela sua participação, por aceitar esse projeto, por estar aqui conosco. E deixo o espaço aberto para você finalizar, colocar alguma consideração, alguma coisa que a gente não conversou, que você acha relevante e importante. Fica à vontade. Bom, novamente, agradecer a oportunidade. Eu acho que é importante a gente divulgar as coisas que nós fazemos na universidade também. O professor, geralmente, é muito ruim de divulgar as coisas que faz. A universidade peca muito nisso, né? Então, a gente tem que tentar divulgar um pouquinho das inovações que tem lá, dos estudos, né? Hoje eu estou com um grupo de pesquisa lá de pessoal de graduação de pós, que a gente está perto de 25 pessoas, né? Então, é um grupo grande, trabalhando com as culturas da soja e do milho. A gente tem trabalhado com essa parte de bioinsumos, essa parte de ecofisiologia, de saber como é que esses eventos têm dificultado a vida do produtor, como é que a gente pode melhorar, né? Como é que a gente pode minimizar esses impactos negativos. Eu acho que para você que está ouvindo aí que o tema, né, são as adversidades climáticas, eu acho que começar da base, né, de práticas que têm mais efeito para práticas que têm menos efeitos. As práticas que você já conhece, como calagem, gessagem, né, manutenção de carbono no solo, plantio direto, são práticas que demandam longo prazo, geralmente, mas são práticas que têm mais efeito. Uma vez que você estabeleceu elas, aí você começa a ir para as práticas que têm efeitos mais pontuais e que elas vão proporcionar, né, resultados se as práticas bases foram bem feitas. Então, eu acho que esse é o caminho para seguir. Eu acho que a gente falou de muita coisa e tem sempre tentar se atualizar, né? Seja produtor, seja engenheiro agrônomo, você tentar estudar, porque você
com alternativa, com mais alternativas, você tem mais opções em cima da mesa e com mais opções você consegue tomar medidas mais assertivas, não é isso? Eu acho que basicamente é essa a mensagem. Então a gente tem muitas variedades novas de soja entrando no mercado, muitos híbridos novos entrando no mercado. Eu acho que testar essas variedades para situações diferentes, esses híbridos, mas também ter um ambiente preparado para que eles consigam expressar a capacidade genética. Isso é muito importante. De nada adianta você ter um atleta de alta performance se esse atleta não tem uma boa pista de corrida, não é isso? Se você não tem uma piscina para esse nadador nadar e efetuar isso daí, essa é a performance dele. Então a gente tem que estar ciente de que hoje nós temos em mão, Cris, um atleta de alta performance que é a semente. A gente tem que dar condições para esse atleta conseguir desempenhar o seu papel. Com certeza. Bom, muito obrigada, viu, mais uma vez. E para você que nos acompanha, espero que o nosso podcast tenha contribuído com a sua vida profissional e com o agronegócio. Gostou desse episódio? Curte, compartilha, comenta aqui quais são os profissionais do agro que você quer ver no nosso podcast ou quais são os assuntos que você gostaria de ouvir. É meu ex-aluno? Me manda um WhatsApp, um direct ou escreve aqui nos comentários para que a gente também traga você para compartilhar o seu conhecimento e a sua experiência conosco. Para esse episódio de hoje é isso, pessoal. Até o próximo. Um abraço.